Tá na Pauta. Olha, e aí a gente entra no Tá na Pauta agora, no Café com Blink, às 7 horas e 20 minutos, falando em específico sobre a condenação pelo juiz Sérgio Moro, no caso do Triplex, condenando o ex-presidente Lula a 9 anos e meio de prisão. O que isso representa nesse momento, num cenário político turbulento como nós estamos vivendo? A primeira coisa que eu pensei, e eu gostaria de convidar você para pensar, é o seguinte: eu tenho aprendido bastante com a observação do nosso cotidiano. Algumas ideias que eu tinha anteriormente, elas começaram a se modificar. Algumas visões que eu percebia de algumas entidades políticas, de algumas pessoas, de algumas instituições, eu comecei a reavaliar. Por quê? Eu comecei a perceber que aquele político que eu imaginava que talvez fosse tão honesto, ele já não é honesto, ele está envolvido em algum crime. Eu comecei a perceber que aquele que é criminoso, e às vezes a gente sabe que ele tem alguma coisa envolvida, ele não é tão criminoso quanto nós imaginávamos que era, porque tem um outro atrás dele que é mais criminoso ainda. A gente começou a perceber que as instituições mais importantes desse país, de alguma maneira, elas estão ali servindo de interesse e de manobra para grupos políticos. E aí você pode pegar todas as instituições jurídicas desse país, você pode pegar todas. De alguma maneira ela tem um compromisso, ela tem um relacionamento que ela respeita, que ela quer prezar, alguma coisa nesse sentido. Baseado nisso que eu estou falando, eu quero tentar entender esse caso da condenação do Triplex da seguinte forma. O Lula ele foi condenado porque ele teria desviado 3,7 milhões. O que é 3,7 milhões perto do que o Sérgio Cabral desviou? De 250 milhões, que a mulher do Sérgio Cabral tinha brinco de 226 mil reais, brinco de turmalina de 226 mil reais. Ou seja, eu concluo com isso que o Lula seria o menor dos ladrões. Será? Peraí, mas ele foi condenado em primeira instância em um dos julgamentos, em uma das avaliações de crime. Ele ainda tem outros 2 casos, tem o de Atibaia, tem ainda mais outros 2 casos relacionados às empreiteiras e aos casos de corrupção na Petrobras. Nesse caso de Atibaia, do sítio de Atibaia, segundo os analistas, a chance de condenação é ainda maior. Ou seja, a chance do Lula vir para uma disputa em 2018 ileso, com chances de se tornar presidente da República, podem se esvair, pode terminar já, nessa semana, né? Porque a gente não sabe também como que o cidadão vai se comportar, se ele entra em depressão ou se ele adquire mais força ainda para lutar pela presidência da República. E aí você tem num cenário o Bolsonaro, você tem num outro cenário o Ciro Gomes, você tem o Geraldo Alckmin, você tem o Dória, você tem o Joaquim Barbosa, não é isso? E nesse mesmo cenário a gente fica observando a ausência de líderes nesse país. Uma intempérie de líderes, uma entre-safra, na verdade, de líderes. E aí eu quero dizer para você que você seja o seu líder, que você seja o líder que tanto nós esperamos que venha e às vezes não aparece. É o momento que nós precisamos nos levantar, que nós nos comportemos de uma forma idônea, de uma forma que nós possamos exigir que aqueles que nós queremos que nos represente tenham um comportamento igual ou superior ao nosso, porque senão esse pessoal não vai nos servir, esse pessoal não vai nos atender. Ontem eu gravei para o Facebook falando sobre essa situação e eu fiquei impressionado, porque assim como tem gente que analisa a situação tentando não caminhar para um lado dizendo o Lula é bandido, o Lula é ladrão, o Lula é não sei o quê. Ou aí um outro caminha para o outro lado dizendo assim, não, o Lula ele está sendo injustiçado porque existe um golpe em curso nesse país da direita tentando destruir a esquerda. Enquanto a gente viver nesse discurso direita, esquerda, talvez a gente não avance. O que nós
gostaríamos de avançar nesse país. É preciso que a gente evolua, que nós, antes de pensar em esquerda e pensar em direita, a gente pense no Brasil. Muito bom dia, esse é o Café com Blink e nós estamos ao vivo esperando a sua participação no 991271027. Café com Tata Marques. Tá na pauta.